Imagine acordar amanhã e perceber que o Sol simplesmente não nasceu. Não é um eclipse, não é uma tempestade, não há nuvens no céu. Está apenas escuro. Você olha o relógio. 07h42 da manhã. Mas lá fora, ainda é noite. Os postes continuam acesos. Os carros circulam com faróis ligados. As pessoas saem nas varandas tentando entender. Os pássaros não cantam. O vento parece mais lento. O ar parece pesado. Não é só a ausência de luz. É o silêncio. Um silêncio estranho. Denso. Como se o mundo estivesse esperando por algo. Em poucos minutos, as redes sociais começam a explodir. Relatos surgem de todos os continentes. Europa, Ásia, Américas. Nenhum lugar viu o nascer do Sol. Astrônomos entram ao vivo, observatórios apontam telescópios para o espaço. E então vem a primeira informação oficial. O Sol ainda está lá. Ele não desapareceu. Mas a sua luz não está chegando até nós. Algo está bloqueando. Algo entre a Terra e o Sol. E ninguém sabe o que é. Nas primeiras horas, muita gente tenta tratar como algo passageiro. Memes surgem. Teorias conspiratórias se espalham. Alguns falam em fenômeno atmosférico raro, mas conforme o tempo passa, o humor muda. A temperatura começa a cair. Não de forma brusca, mas constante. Sem luz solar, a Terra começa a perder calor. As plantas não iniciam fotossíntese. Animais ficam desorientados. O ciclo natural do planeta entra em desequilíbrio. Após 24 horas, o mundo já está oficialmente em estado de emergência. A produção de energia solar cai para zero. Bolsas de valores despencam. Governos convocam reuniões de crise. E algo começa a surgir dentro das pessoas. Um medo primitivo. Porque, no fundo, nós sabemos. Dependemos completamente daquela estrela. 3 dias depois, o frio já é perceptível. Grandes cidades registram temperaturas negativas incomuns. O consumo de energia dispara. Redes elétricas entram em sobrecarga. Os primeiros apagões começam. E no escuro, o medo cresce. Supermercados são esvaziados. Combustível começa a faltar. Hospitais operam com geradores. Os animais estão inquietos. Cães uivam durante a noite. Ou o que deveria ser noite. Pássaros voam sem direção. Os seres humanos também começam a mudar. A ausência de luz solar afeta o cérebro. A produção de serotonina diminui. A noção de tempo começa a falhar. Irritação, ansiedade, paranoia. As ruas ficam tensas. Alguns rezam, outros protestam, outros saqueiam. A civilização começa a mostrar rachaduras. Após uma semana, o planeta já está vários graus mais frio. Regiões que nunca viram neve começam a congelar. Colheitas inteiras estão perdidas. Sem fotossíntese, plantas começam a morrer. E sem plantas, a base da cadeia alimentar entra em colapso. Os oceanos começam a esfriar na superfície. Plânctons desaparecem. E com eles, bilhões de organismos dependentes. A crise alimentar deixa de ser possibilidade. Vira realidade. Racionamentos são instaurados. Toques de recolher entram em vigor. Mas o maior problema não é apenas físico, é psicológico. O ser humano não foi feito para viver na escuridão constante. Nosso cérebro precisa do ciclo do dia. Sem ele, o tempo perde significado. Você não sabe mais quando é manhã ou noite. Tudo é noite. Se o fenômeno durar um mês, o cenário se torna extremo. A temperatura média global pode cair mais de 10 graus. Oceanos começam a congelar na superfície. A agricultura está praticamente destruída. Países entram em conflito por recursos. A tensão política se transforma em tensão militar. E o céu continua escuro, sem estrelas, sem lua. Como se algo estivesse envolvendo o planeta. Alguns cientistas começam a considerar hipóteses perturbadoras. Talvez não seja o Sol que mudou. Talvez algo esteja ao redor da Terra. Uma camada invisível. Uma estrutura desconhecida, ou um fenômeno físico que ainda não compreendemos. Agora imagine o cenário real. Se o Sol realmente parasse de emitir luz, levaríamos cerca de 8 minutos para perceber. Esse é o tempo que a luz leva para chegar até nós. Depois disso, a temperatura cairia drasticamente ao longo de dias e semanas. Em aproximadamente uma semana, a média global estaria abaixo de zero.
Em um ano, a superfície do planeta poderia atingir menos 70 graus Celsius. Os oceanos congelariam por cima, mas permaneceriam líquidos nas profundezas por algum tempo, graças ao calor interno da Terra. A vida na superfície seria praticamente impossível. A humanidade só sobreviveria em estruturas subterrâneas ou ambientes sustentados por energia nuclear. Mas mesmo assim, seria temporário, porque sem o Sol não existe ciclo sustentável de vida. Ele não é apenas uma fonte de luz, é a base de tudo. Agora imagine outra coisa. Depois de semanas de escuridão, uma linha fina de luz surge no horizonte. Primeiro discreta, depois mais intensa. O Sol retorna. As pessoas saem às ruas. Algumas choram, outras riem, outras simplesmente ficam em silêncio olhando para o céu. Mas algo mudou. Depois de experimentar a ausência total da luz, você nunca mais encara o dia da mesma forma. Você entende o quão frágil é. Estamos presos a uma estrela a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. Totalmente dependentes, expostos. O Sol parece eterno, mas não é. Um dia, daqui bilhões de anos, ele vai se expandir e engolir os planetas internos, inclusive a Terra. Mas o verdadeiro desconforto não está nesse futuro distante. Está na possibilidade do inesperado, porque nós vivemos nossas vidas como se o amanhã fosse garantido, como se o Sol sempre fosse nascer. Mas e se um dia ele simplesmente não nascer? Sem aviso, sem explicação, sem controle. Talvez o que mantém a humanidade estável não seja a tecnologia, nem os governos, nem o dinheiro. Talvez seja apenas a rotina silenciosa de um astro que nunca falha. E se um dia falhar, nós descobriremos o quão frágeis realmente somos. Porque, no fim das contas, somos apenas criaturas vivendo na fina camada de atmosfera de um pequeno planeta, girando no vazio, dependendo completamente de uma estrela, que amanhã pode ou não nascer.